O Lucas Barbosa, que pertence ao Peixe, está emprestado ao Juventude e é alvo do Vasco e também do Internacional, já tem seu preço definido por uma transferência em definitivo. O Santos quer 20 milhões de reais. O contrato dele com o Peixe só se encerra em julho de 2026. Isidro Pita, atacante paraguaio do Cuiabá, não é mais alvo apenas do Cruz Maltino. Além do Vasco, o Santos e o Bahia de Rogério Ceni também demonstraram interesse. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama. Tem zagueiro na mira do Cruz Maltino, pelo menos é o que surgiu de especulação nessa sexta-feira no Rio de Janeiro. O Vasco abriu negociações para contratar Davi Ricardo, zagueiro de 21 anos de idade, que pertence ao Ceará, canhoto, contrato por mais um ano com o vovô. Até tentei conversar com o presidente do Ceará a esse respeito, mas ainda não obtive resposta. Estou até vendo aqui no WhatsApp. Isso, ele ainda não visualizou essa última pergunta que eu fiz. De qualquer forma, dá para contar para vocês que esse foi um dos principais jogadores da Série B. E a busca do Vasco por um zagueiro é das mais antigas. Talvez a maior carência do atual elenco seja justamente o sistema defensivo, com a possibilidade de saída do Léo Pelé, que tem sido oferecido para clubes brasileiros. Essa necessidade da contratação de um atleta para a zaga se torna ainda maior. Hoje, o Davi Ricardo está avaliado em 600 mil euros. Temporada de 46 jogos, 3 gols e 2 assistências, revelado no Fluminense do Piauí e desde 2022 no Ceará. Outros alvos do Vasco para o próximo ano: Isidro Pita, centroavante do Cuiabá, Danilo, lateral direito da Juventus. Há também a busca por um treinador. Pedro Caixin e Paulo Pesolano são 2 alvos mais acessíveis. Preciso te explicar agora o que atrapalha a volta de Luiz Castro ao futebol brasileiro, e olha que interessados não faltam. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Santos e Vasco são alguns daqueles que já abriram negociações. Mas o Luiz Castro tem muito dinheiro a receber até junho de 2025, era quando terminaria seu contrato com o Al Nassr na Arábia Saudita. Você lembra que o técnico português, que já passou pelo Botafogo, foi demitido no mês de setembro. E o acordo dele com o Al Nassr prevê o pagamento de 3 milhões de reais mensais até junho ou até que ele se empregue novamente. Então, para o Luiz Castro, vive uma situação cômoda. Se ele continuar desempregado, ele tem 3 milhões de reais até junho do ano que vem. 3 milhões multiplicado por 7, e a gente está falando de 21 milhões de reais sem fazer esforço. Se ele se acertar com qualquer clube brasileiro, ele deixa de faturar esse dinheiro. Mas, Nicola, ele passaria a ter um salário no futebol brasileiro, certo? Certo, mas vai ganhar menos e vai trabalhar. Os clubes que tenham procurado têm sugerido salários entre 1 e 2 milhões de reais por mês. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você faria se estivesse no lugar do Luiz Castro. Você voltaria a trabalhar para ganhar menos do que você ganha sem fazer qualquer esforço, ou esqueceria essa história e seguiria desempregado, mas com salários bastante altos? Só para completar, o Luiz Castro chegou a dar uma entrevista recentemente e disse, abre aspas, felizmente ao longo desse tempo tem havido várias abordagens. Aquilo que posso dizer nesse momento é que a minha intenção será voltar ao trabalho apenas em junho ou julho do ano que vem, fecha aspas. Mas nessa mesma entrevista, o Luiz Castro chegou a dizer que se pintar um projeto que de fato mexa com ele, e por projeto nem é só dinheiro, mas é projeção, é disputa, é competitividade, é um trabalho bacana, ele pode abrir mão dessas férias forçadas com 3 milhões de reais por mês garantido. O Vasco realizou nesta sexta-feira o treinamento visando a próxima partida contra a equipe do Cuiabá, já rebaixada, valendo pela 38ª rodada, encerrando, portanto, a temporada. O Vasco, que realiza o último treino neste sábado pela manhã no CT Moacir Barbosa, em seguida viaja para Cuiabá em preparação, em concentração para o jogo de domingo, 4 horas da tarde. O detalhe é que você vai poder acompanhar aqui o embarque, toda a cobertura completa desta partida contra o Cuiabá. Falando em cobertura, o técnico Felipe Loureiro já prepara esse time, já ensaia basicamente a provável escalação, onde com a suspensão do Paulo Henrique e do Lucas Piton, teremos a novidade Puma Rodrigues e o Leandrinho. Com isso, a provável escalação do Vasco para essa partida: temos Léo Jardim no gol, na lateral direita Puma Rodrigues, na lateral esquerda Leandrinho, a dupla de zaga formada por Léo e João Vitor. Volantes temos Hugo Moura, Matheus Carvalho e o Jair, fechando aquele losango juntamente com o Felipe Coutinho pelo meio campo. E o ataque, Verrete e Alex Teixeira.
Essa provável escalação te agrada, torcedor cruzmaltino? Coloque aqui nos comentários. É sempre bom ter a sua interação aqui com a gente. O fato é que, trazendo uma notícia que até o amigo Tébaro Schmidt falou sobre essa questão de uma cobrança ali entre o jogo do Atlético Goianiense e o jogo do Atlético Mineiro, do Emerson Rodrigues em ter mais oportunidade, em ter mais espaço. O jogador cobra ali o Felipe por ter ficado de fora da lista dos relacionados. Quero saber a sua opinião em relação a essa cobrança do Emerson Rodrigues. Você acha que é algo normal do jogador querer, participar, do jogador querer ali minutos, querer oportunidade, estar na lista dos relacionados? E até surgiu essa pergunta na coletiva. Nosso amigo Lineker Biondi fez a pergunta sobre quais eram os jogadores que estavam sendo relacionados por opção técnica e jogadores que não estão sendo relacionados por ter sido dispensados. São eles o Rossi, o Rojas e o Galdames, jogadores que já estão confirmados na barca. O Emerson Rodrigues, também o Vitor Luiz e o Jean Davi foram jogadores, não foi relacionado por uma questão de opção técnica do Felipe. Então ficou bem esclarecido até no final ali da coletiva, tivemos essa informação e trazer aqui a questão desta cobrança do Emerson, do colombiano Emerson Rodrigues. Galera, vamos aqui agora falar sobre o mercado da bola, chegando aí final da temporada, muitas informações. Vamos falar aqui sobre jogador alvo do Vasco. O Vasco abre negociação por jogador destaque do Ceará, que já foi alvo do Botafogo, alvo da Juventus. A informação também do Tébaro é o seguinte: o Vasco abre negociações para contratar David Ricardo, destaque do Ceará. A diretoria vascaína fez contato com a staff do zagueiro de 21 anos, mas sabe que nesse momento, nesse período do mercado, tem concorrência. David é canhoto e tem contrato com o clube cearense até dezembro de 2025. Outro detalhe, como nós falamos aqui, o jogador teve na mira da Juventus, que demonstrou o interesse pelo zagueiro, e o Botafogo esteve muito próximo de contratar ele para ser zagueiro do Botafogo por 1 milhão de euros, cerca de 5,5 milhões em reais. Não obteve êxito por conta de falta de tempo hábil, naquela correria ali na última janela. O Botafogo teve como prioridade um zagueiro, à toa que trouxe o Adrielson, de volta do Lyon da França, e acabou ali resolvendo a questão na zaga. Agora a zaga é uma prioridade, o Vasco tem como prioridade pelo menos 2 zagueiros nesta janela de transferência. Saindo aqui do assunto zagueiro, vamos falar sobre grana entrando nos cofres cruzmaltino. Informação do Germán Garcia Grova, e a imprensa chilena também já confirma essa negociação, negócio fechado sobre Carlos Palacios ao Boca Juniors. A informação vinda do jornalista é que o Boca Juniors pagará 4,8 milhões, cerca de 29,1 milhões pelo jogador. Carlos Palacios defendeu as cores do Colo-Colo nessa última temporada. Seu bom desempenho pelo clube chileno fez entrar na mira do Boca Juniors, que há alguns meses negocia com a diretoria da equipe chilena para a sua contratação. Os valores da transação se alteraram bastante, mas o montante final ficou estabelecido em 4,8 milhões de dólares, que na cotação atual do real brasileiro totalizam em 29 milhões de reais aproximadamente. Lembrando que o Vasco é dono de 50% do passe do atleta, que dividido igualmente com o Colo-Colo. Sendo assim, o clube receberá metade do valor pago pela transferência, que deve totalizar aproximadamente a entrada de 15 milhões nos cofres cruzmaltino. Então, informação importante: o Vasco que vai receber também em 2025 o valor, pela venda do Luca Orediano.
O Luca Orediano, que totalizando ali, tirando aqui, o Vasco vai receber cerca de 11 milhões, né? Acabou sendo aí até mesmo um prejuízo. O Vasco adquire o Orediano por 20 e vende para o Cincinnati por 11 milhões, por conta da porcentagem, né, que o Vasco tem, e o Vélez ainda tinha direito também ao passe do Orediano. Galera, vamos aqui agora falar sobre jogador destaque no Vasco, trazer aqui um destaque importante, e ele também vira alvo da MLS, né? O Vasco deseja lucrar na futura venda do Matheus Carvalho, até mesmo vender para o futebol europeu. Nesse momento ele é o jogador sub-23 com mais desarme e o segundo com mais bolas recuperadas no futebol brasileiro 2024. São 31 jogos com a camisa do Vasco, 24 como titular, 2 gols, 1 assistência, 141 bolas recuperadas, 77 desarmes, 152 duelos ganhos, 76% de acerto no drible. Quer dizer, na nota SofaScore, ele tem uma média de 6,83. O Matheus Carvalho é um grande destaque, sim. É alvo aí de clubes como Kansas City, da MLS. Futuramente vai ser aí uma venda milionária para o Vasco. Falando em MLS, Gabriel Peck. O Arsenal enxerga uma oportunidade de mercado em Gabriel Peck. Inclusive, o Arsenal abriu negociações para tentar contratar o atacante, o Peck, de 23 anos, que tem contrato com o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos até dezembro de 2028. O cria do Vasco, o jogador, é um dos destaques da MLS 2024. Então o Peck aí já sendo alvo da Europa. Lembrando que o Vasco também tem uma porcentagem, se não me engano, 30% de direito do passe do Gabriel Peck. Galera, eu vou ficando por aqui com o nosso giro de notícias. Amanhã tem muito mais informação, detalhes sobre a venda da Vasco SAF, mercado da bola, treinador, tudo isso que está sendo muito falado nesse momento no vídeo nosso giro de notícias da manhã deste sábado. Vamos trazer mais informações. E aí, torcedor Cruz Maltino, será que vale a pena o Vasco investir aí em Lucas Barbosa, com o Santos já estipulando um valor pelo jogador, um valor milionário, né? Eu acho que no momento está fora do padrão do Vasco da Gama, né? Apesar do Vasco ter investido valores parecidos com jogadores que não são muito bem aproveitados no elenco, né? E o Lucas Barbosa é um dos destaques do Campeonato Brasileiro nesta temporada, atuando pelo Juventude. Será que vale a pena o Vasco fazer negócio com o Lucas Barbosa, né? No caso com o Santos, para trazer o Lucas Barbosa? Deixa aí sua opinião nos comentários para a gente debater sobre essa situação. E o zagueiro aí também, né, do Ceará, um jovem zagueiro, né, o Vasco que deve se desfazer de Léo Pelé neste fim de temporada. Será que vale a pena aí o Vasco também trazer um jogador jovem, né, já que o Vasco também está sem o Rojas, né, Rojas voltando de empréstimo ao River Plate, e o Vasco vai precisar contratar um zagueiro para a próxima temporada.